Olá, nobres alunos, boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje, dando continuidade, sábado, dia 12 de setembro de 2020, a disciplina de Ética e Cidadania, também chamada Legislação e Ética Profissional, pelo CETEP, professor Eric Brasil, turma Eletrotécnica 19 de Itapipoca, os melhores. Sejam bem-vindos agora para o turno da tarde. E vamos continuar a desenvolver os nossos conteúdos. No período da manhã, nós falamos sobre o tripé dessa disciplina. Vamos estudar muitos assuntos, mas as três palavras vitais mais importantes, a base para essa disciplina são ética, moral, direito. E antes de encerrar o turno da manhã, eu fiz uma colocação para vocês. Eu perguntei, ora, já que o legislador brasileiro está tão presente, o Brasil sendo um país democrático, com representantes eleitos e com a sociedade toda representada, por exemplo, no Congresso Nacional, em nível federal, nas assembleias legislativas, em nível estadual, nas câmaras municipais, em nível municipal. Então, por que o Brasil ainda não é um país plenamente justo e avançado? Fizemos essa colocação e o Clóvis, que acredito não está ainda presente aqui no turno da tarde, tinha se voluntariado para responder. Foi? Bom, antes que o Clóvis chegue, alguém já pode se adiantar e me responder. Valendo ponto. Quem me responder com propriedade vai pontuar. Quem gostaria? Silas. Paulo Silas, vamos lá. Eu creio, professor, que a gente coloca pessoas lá para representar a gente, tomar as decisões pela gente. A gente coloca pessoas corruptas, né? Lá para representar a gente. Ok. Paulo Silas já começa a pontuar aí com a gente, né? E por que nós colocamos pessoas corruptas? Será que só tem gente corrupta no Brasil? Ou tem muita gente boa? Eu, por exemplo, acredito que aqui, nessa sala de aula virtual, a turma Eletrotécnica 19 de Itapipoca só tem gente boa, gente honesta. Professor, eu creio assim, que às vezes não é nem porque a pessoa é corrupta, né? Mas no caso lá, meu pensamento, né? Minha opinião. Uma pessoa, eu conheço muitas pessoas que se dizem não ser corrupta, né? Mas quando chegam lá, eu conheço depoimento de uma pessoa que ele, segundo ele direito, quando chegou lá queria fazer e os outros, a maioria não queriam que ele fizesse, então acabava se corrompendo, né, com os demais, né? Por isso que não era feito nada, né? Ele Interessante, né? sozinho não fazia nada. Interessante sua colocação. Observem, nós vivemos um país democrático. Sim, existem países onde as pessoas, a população não pode escolher seus governantes, seus representantes. Tem muitas nações que não pode escolher. Na Coreia do Norte você não pode escolher. Tem países onde esse processo existe só no papel, na prática. A boa parte dos países africanos tem dificuldades com isso. Muitos países asiáticos têm dificuldades com isso. Nós ainda podemos escolher, ou pelo menos escolher dentre aqueles que estão candidatos, não é? Antigamente, só para a gente fazer uma reflexão interessante, só ia para o poder, só assumia o poder aqueles que tinham chamado sangue azul, entre aspas, né? Por exemplo, quem foram os primeiros governantes do Brasil como nós o conhecemos hoje? Foram pessoas vindas de Portugal. Dom João VI fundou aqui o Banco do Brasil, dentre outras coisas.
Aí tivemos o primeiro governante oficial mesmo, Dom Pedro I. Dom Pedro II foi um bom governante, mas estava ainda cercado por interesses que não eram só os dele. Aí tivemos a Velha República, vários governos. Só que antigamente só assumiam esses postos de poder, seja no nível executivo ou legislativo, as pessoas chamadas bem-nascidas. Ou você era um descendente direto desses bem-nascidos nobres, ou então você tinha muito poder econômico, você era um grande senhor de terras, um grande cafeicultor, um grande senhor de engenho, você tinha influência. E aí você poderia assumir, ou seu filho poderia assumir, ou a pessoa indicada por você poderia assumir. Mas não havia ainda essa democracia onde muitos podem assumir, de muitas origens diferentes. Então, antigamente, apenas a chamada elite assumia o poder político. E aí eu posso até entender por que o Brasil não avançava em alguns aspectos. Ora, porque a elite no poder garantia os interesses apenas da elite e não do povo. Só que hoje é diferente. Apesar de todos os problemas que o Brasil enfrenta, hoje nós temos condições de observar no poder pessoas de várias origens diferenciadas. Tem, sim, políticos de origem rica. Tem, o Tasso Gereissati é um empresário riquíssimo, né? E é um político, certo? Ocupa o Senado. É um político de origem rica e de origem empresarial. Verdade. Mas temos pessoas de origem humilde, na verdade. O Tiririca, conterrâneo de você, de Itapipoca. Temos, inclusive, em várias searas, né? Ele se diz um palhaço, um comediante. Já o Tasso Gereissati é um empresário, um pobre, outro rico, pelo menos na sua origem. E muitos de origens distintas. Por exemplo, você quer um intelectual? Fernando Henrique Cardoso, que já foi presidente da República, é um dos maiores intelectuais, não só do Brasil, mas do mundo, na área da sociologia. Ele é professor lá em Sorbonne, lá na França. Ele é professor universitário, foi pesquisador, foi acadêmico e escritor, sociólogo, é um intelectual. Ah, você quer alguém de origem operária, pobre? Lula, metalúrgico, sindicalista, de origem humilde, retirante nordestino, chega a São Paulo, presidente da República. Você quer um doutor em Direito? Michel Temer, um dos maiores doutores em Direito do Brasil, escritor de livros de Direito Constitucional. Você vai estudar para um concurso público e tem lá Direito Constitucional, autor Michel Temer. Foi presidente da República, foi vice-presidente. Você quer alguém que tenha participado de guerrilhas e que tenha um passado voltado para, vamos dizer assim, um enfrentamento de forças maiores do que as suas próprias? Dilma Rousseff foi guerrilheira, sabe pegar em armas. Você quer um militar no poder? Bom, Bolsonaro é um ex-militar, por assim dizer. Você quer quem mais? Existem pastores evangélicos na política. Você quer padre? O padre mesmo hoje em dia não pode ser, mas antigamente podia, né? O padre Cícero foi prefeito, fundador, vamos dizer assim, da política de Juazeiro do Norte. E hoje existem ex-padres na política. Você quer uma mulher da vida na política? Débora Soft já foi vereadora aqui em Fortaleza. Ciro Gomes é um grande advogado. Cid Gomes é um grande engenheiro.
Você quer algum outro segmento representado? Marina Silva é uma grande ambientalista, por exemplo. Quem mais você quer? Tem tantas figuras, tem tantas origens, tantas raças, tantos credos representados na política. Então, eu poderia dizer que toda a sociedade brasileira está representada na política. Existem policiais, ex-policiais, militares, ex-militares, juristas, advogados, intelectuais, operários, entregadores de pizza. Aliás, aqui em Fortaleza já foi eleito o vereador mais votado, um bode, até um bode já entrou na política, conhecido bode Ioiô, que andava ali pela Praça do Ferreira, foi eleito vereador em Fortaleza. Só não pôde assumir o cargo por razões óbvias, né? Mas foi considerado já o vereador que recebeu mais votos aqui em Fortaleza. Tem muitas histórias nesse sentido, né? Então, bode, mulher da vida, padres, pastores, empresários, advogados, intelectuais, operários, guerrilheiros, toda a sociedade brasileira está representada na política. Antigamente eu poderia dizer o Brasil é ruim, pelo menos para a maioria, para os mais pobres, porque só a elite está no poder. Hoje não, hoje todo mundo acessa o poder. Quando eu digo todo mundo, eu quero dizer que pessoas de várias origens, né? Você vê pessoas de vários segmentos, de várias raças, credos e origens econômicas. Então, por que o Brasil não avançou como deveria ainda na sua justiça social, no seu desenvolvimento pleno? O Clóvis ia responder, o Silas, que chegou primeiro, já começou respondendo, mas o Clóvis está aqui. Quero escutar o Clóvis. Vamos lá? Boa tarde a todos aí, vou trazer um pouquinho. Professor, naquela sua indagação, né, o que seria... Qual era a pergunta? Só para me pegar o raciocínio, qual era a... A pergunta é assim: o Brasil é um país democrático, toda a sociedade brasileira está representada hoje na política, por exemplo, no Congresso Nacional, né? Temos políticos de várias origens, de origens pobres, como eu acabei de falar, temos empresários, temos advogados, temos ex-padres, pastores, intelectuais, operários, pessoas de todos os segmentos. Então, por que o Brasil ainda não avançou? Do ponto de vista social, do ponto de vista técnico, na sua justiça, do ponto de vista geral, como poderia, né? Porque antes eu poderia dizer assim, não, apenas uma família está no poder, apenas uma oligarquia está no poder, apenas um grupo está no poder, mas hoje todos os grupos têm acesso direto ou indireto ao poder. Você tem na política maçons, você tem na política religiosos, você tem na política negros, brancos, você tem na política homens, mulheres, você tem todos os gêneros representados e todas as classes sociais representadas. Então, o Brasil já devia ter avançado. Ou não? Poderia resumir dizendo que é justamente porque falta ética, né? Mas eu vou indagar um pouco mais. Eu tinha colocado aqui 3 palavrinhas. Coloquei egoísmo, solidariedade e coloquei propósito. Então, veja bem, quando você se candidata para ser um representante do povo, infelizmente as pessoas pensam do lado financeiro. Por natureza ou por vocação, raramente você encontra um líder comunitário e chega a ser um legislador, ou até mesmo chegar até o executivo, por vocação, pensando única e exclusivamente no próximo, né? Então, o nosso lado egoísta ainda predomina bastante. Todos nós queremos sempre ganhar algum tipo de vantagem, seja ele em qualquer esfera da sociedade, seja em qualquer bandeira política, amarela, verde. Infelizmente, o ser humano, ele, na nossa sociedade, a gente tem realmente uma predisposição cultural, né, a cometer esses deslizes, né, éticos e sociais. Então, quando eu vejo, por exemplo, um professor dando aula por propósito, por vocação, sabendo que tem uma remuneração que não é tão adequada
ao que realmente deveria ser, se você comparar, por exemplo, com países de primeiro mundo, mas você vê pessoas determinadas, pessoas que fazem aquilo por amor, por vocação, né, e são éticos. Infelizmente não são, mas existem pessoas, né? Infelizmente em todas as esferas tem o bom profissional e o mau profissional, mas existem pessoas que ainda dão seu gás, né, verdadeiro, por solidariedade, por acreditar que a sociedade ela vai mudar, tanto também na parte da segurança, a saúde. A gente viu na pandemia quantos profissionais de saúde não fizeram a diferença num momento tão crítico desse da nossa humanidade, e pessoas determinadas trabalhando horas e horas, que você via que o seu rosto ficava todo marcado com as suas máscaras e queimava, e essas pessoas. Então a gente percebe que tem, mas infelizmente, como eu falei, tem pessoas que ainda colocam o dinheiro, o seu, como algo principal, né? Eu imagino, falando do meu trabalho, eu trabalho numa empresa de saneamento, então quando a gente vê, por exemplo, o esgoto extravasando na rua, porque uma bomba parou de funcionar, a gente sabe que o esgoto é por gravidade, chega em determinado momento, a gente pode, geralmente é enviado por bombeamento. Você vê uma bomba dessa parando e você sabendo que no meio ambiente ele está tendo ali um problema ambiental, vai ter um problema em relação à saúde pública, as pessoas que estão ali naquele ambiente ali insalubre, naquela situação. Então, você fazer o serviço para botar a bomba para funcionar, você fazer única e exclusivamente pensando no seu dinheiro, e você não ter a sensibilidade de saber que aquilo dali é muito maior, né, que você está causando um impacto ambiental, que você pode estar trazendo algum tipo de malefício para as pessoas. Se for 7 horas da noite, você não pensar que você vai fazer uma viagem por uma diária ou por hora extra, você saber que você está fazendo pelo compromisso com as pessoas, um compromisso com a sociedade. Então, eu acho que, infelizmente, se tratando para essas questões políticas, na verdade, tudo é política, mas especificamente dessa questão partidária, dos nossos representantes, ainda temos a maioria deles que realmente só pensam no seu próprio umbigo, só olham para o seu próprio umbigo, para os seus, e quem paga é a sociedade como um todo, principalmente as classes menos favorecidas, né? Então, eu acho essa palavra egoísmo ainda, eu acho que egoísmo e a falta da solidariedade, eu acho que isso, não ter propósito, né? Eu acho que isso ainda é muito forte na nossa sociedade. Ok, palavras do Clóvis, né? Participando aqui da nossa aula também. De fato, os nossos representantes, querendo ou não, para o bem ou para o mal, eles espelham um pouco a nós mesmos. Antes eu poderia dizer que não, antes eu poderia dizer que era apenas uma classe social, que era apenas um grupo, uma família, uma oligarquia. Hoje, todos os grupos sociais estão representados, uns em maior número, outros em menor, mas estão lá. Então, eles espelham o problema não só do Brasil, mas o problema dos brasileiros. Por que na Suécia os governantes são pouco corruptos? Por quê? Tem corrupção lá? Com certeza deve ter. Mas é bem pouca em comparação ao Brasil. Por que na Noruega os governantes são menos corruptos? Com certeza deve ter corrupção lá, mas é bem menor do que no Brasil. Sabe por que na Suécia e na Noruega os governantes são pouco corruptos? Porque as populações, o povo da Suécia é pouco corrupto. Porque o povo atual da Noruega é pouco corrupto. Como o povo brasileiro é muito corrupto, os governantes brasileiros que representam esse povo e são eleitos por esse povo, por nós, são também corruptos. Num país democrático,
Num país ditatorial, não, mas num país democrático, se os governantes são corruptos, é porque o povo também é. E aí, fazendo uma meia-culpa, né? Assim chamamos, a corrupção está ainda presente em nós. Mas, professor, você está me chamando de corrupto? Não a você diretamente, mas a nossa sociedade. Vivemos em sociedade. Já falei, até fiz um comentário na disciplina anterior, rapidamente. Quando você fura uma fila, você está sendo corrupto. Quando você encontra aquela moedinha de R$1 na sua casa mesmo, e não sabe de quem é e põe no bolso para inteirar o lanche, e não devolve depois, nem quer saber, você está sendo corrupto. As pequenas coisas do dia a dia, que ninguém dá muita importância, porque diz é só R$1. Apenas furei uma fila. Quando você dá poder ao ser humano, aquele realzinho se transforma num milhãozinho, num bilhãozinho. Ah, peguei só um bilhãozinho que estava ali. Em vez de apenas furar uma fila na rodoviária ou no terminal de ônibus, você faz coisas mais graves. Você passa na frente daqueles que tinham algum direito, você põe o seu direito na frente. Isso é corrupção. A corrupção, para aqueles que têm poder, é apenas o reflexo amplificado. Muitos dizem que o poder corrompe e que o poder absoluto corrompe absolutamente. Eu, particularmente, discordo. Eu não acredito que o poder corrompe. Eu acredito que o poder amplifica a corrupção que já existe em nós. O poder, ele é como um microfone. Eu, quando eu vou falar ao microfone, o microfone amplifica a minha voz. O microfone não cria a minha voz. Ele amplifica, na verdade, aquilo que eu já tenho. Então, eu tenho a voz, eu falo, e quando eu falo ao microfone, essa voz ela sai ampliada, amplificada. Assim é o poder. Dê poder ao ser humano e reconheça o seu caráter. Por quê? Porque você amplificou. Tudo que é nele ficou maior. As virtudes, mas também os vícios. Porque se a pessoa é boa, se você der poder, ela vai criar condições para fazer um bem ainda maior. Se a pessoa é caridosa, se você der poder, ela vai encontrar condições para fazer mais caridade. Mas se a pessoa é egoísta, como bem colocou o Clóvis, se a pessoa é egocêntrica e olha mais para o seu umbigo, então, quando ela ganhar poder, ela vai tratar de resolver os seus assuntos egocêntricos e não o interesse do povo. Se ela roubava uma moedinha de R$1, ela vai roubar os cofres públicos. Se ela furava uma fila num terminal de ônibus, ela vai passar na frente de interesses dos outros, colocar os seus a essa frente. O poder faz isso, inclusive o poder político, não é? É um amplificador. Eu vou dar uma pausa nessa reunião para, em 2 minutos, retornarmos até daqui a pouco.